Bom dia, Denise Isaíta. Bom dia, Leite. Obrigado pela sua vinda. Vamos para o quadro Direitos do Cidadão de hoje. Muito bem, Denise Isaíta, ela é diretora jurídica do Procon Estadual e tem muita coisa para explicar para você. As empresas podem cobrá-lo, se você é inadimplente, de que forma, como isso pode ser feito dentro da legalidade. Bom dia, Denise. Bom dia, Leite. Obrigado pela sua vinda, viu? Obrigada, é uma satisfação. As empresas estão fazendo cobranças aí, deixando o cliente magoado, chateado, o cliente fica assim, perdido, que ele fala assim, meu Deus, eu não tenho sossego mais. E além de tudo estão ameaçando, ligando de sábado, domingo, fazendo ameaças até físicas. Como é que isso acontece? Isso é possível? Leite, isso realmente nos entristece bastante. Por quê? O número de reclamações referentes à cobrança indevida tem crescido nos registros do Procon Estadual. Apenas esse ano nós já registramos 42 reclamações. Puxa vida. E o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que, na cobrança de dívidas, o consumidor não pode ser exposto a situações vexatórias, a situações ridículas, a ameaças. Tá. Isso tem ocorrido com bastante frequência. Nós temos o caso de um determinado parque aquático que faz as suas cobranças utilizando o serviço SMS de torpedos. Então, a pessoa, ao final do dia, a pessoa que supostamente está inadimplente com aquele parque aquático, ele verifica uma série, 15, 20 torpedos em sua caixa de SMS, cobrando referente a uma dívida. No caso, não seria exatamente uma dívida, seria até as carteirinhas desse clube aquático. Entendi. A forma de cobrança, é claro que o credor tem possibilidade de cobrança, e as possibilidades são as mais variadas. Sim, lógico. A possibilidade pode ser uma execução, uma ação judicial, cartas, mas ele não pode fazer nenhum tipo de comportamento coativo, vexatório ou mesmo de ameaça. Com certeza. E quando isso acontece, as pessoas devem procurar o Procon? Sim, Leite, devem procurar, tanto na cobrança feita de forma abusiva, quanto nas cobranças indevidas. Nós temos também bastante registro de cobranças que são indevidas. Por exemplo, o indivíduo compra um apartamento e utiliza-se do serviço de corretagem, mas ele não é informado que está utilizando o serviço de corretagem. Sim. Ele somente contratou com a incorporadora, ou somente contratou com a construtora. Certo. E qual não é a surpresa dele quando ele se vê numa cobrança de corretagem separada com a cobrança efetiva do imóvel que adquiriu. Quer dizer, ele entrou nessa daí sem saber. Sim, sem saber. E as empresas estão acumulando funções, muitas vezes, de corretagem e de incorporação, por exemplo. Isso vocês podem coibir. Podemos coibir, Ótimo. Inclusive já aplicamos multas. Muito bem, Denise. No total são mais de R$600 mil apenas neste ano de 2012. É mesmo? São Quer dizer, vocês estão atuando mesmo em defesa do consumidor. Sim, a corretagem pode ser cobrada. A corretagem é um serviço, então ele pode ser cobrado, desde que previamente informado e o consumidor tem que adimplir, tem que concordar com essa cobrança. Quer dizer, se o cliente aceitar, aí ele pode ser devedor. Sim. Mas sem ele anuir com aquilo ali, ele não pode ser cobrado. Exatamente. Sem a anuência do consumidor, não há dívida. Sim. Então, ele não pode ser cobrado, principalmente quando isso vem no revés de venda casada. A própria incorporadora faz também o serviço de corretagem. Certo. Então, foram esses casos que nós registramos, dentre outros também de atraso, de obras, e totalizaram esse valor que eu estou trazendo para você, mais de R$600 mil. Então, nós chamamos a atenção tanto para a cobrança feita de forma abusiva, quanto a cobrança abusiva por si só. Perfeito. Ou seja, em que o consumidor sequer é devedor. Porque o telespectador tem que ter na cabeça uma coisa, dever não é crime. Se você é um devedor, você é apenas um devedor, você não é um criminoso. Você pode ser cobrado, você pode pagar juros, você pode pagar multa, o que a legislação permitir que você pague, mas você não é um criminoso. Então você tem que ser tratado, em primeiro lugar, com respeito. Sim, a dignidade da pessoa humana, que é um preceito constitucional, deve ser respeitado. Para isso existem os serviços de proteção ao crédito. Esse consumidor, se realmente for devedor, pode ser incluído no cadastro de proteção ao crédito, lógico. Pode ser incluído no Serasa, mas de forma alguma o princípio máximo de dignidade de pessoa humana pode ser ferido.
Preste sempre, sempre muita atenção, também não só no não erre mais quando eu brinco, né? Preste sempre muita atenção, mas preste sempre muita atenção nos direitos que você tem como cidadão e como consumidor. E saber que você tem órgãos que estão ao seu lado, sempre na defesa daquilo que não é correto. Então o PROCON está aí, existe para defender os direitos do cidadão, com certeza, não é isso? Denise, obrigado pelas suas informações. Nós agradecemos a oportunidade, sucesso, Leite. Tá bom, Denise? Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez a Denise Isaíta pela sua delicadeza de sempre nos atender aqui no Café com Leite. Muito obrigado, viu? E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a entrevista do dia. E aguardem.